Basicamente, os orbitais do centro metálico que vão estar relacionados a uma simetria estão aqui, uma certa simetria estão aqui relacionadas nessa tabela. Então, orbitais S vão estar relacionados a uma simetria A1G. Orbitais PX, PY, PZ, A1, T1, dz quadrado, dxy quadrado, ao EG, e o dxy, dyz e dzx ao T2G. Ele denota uma assimetria, né? Os orbitais P, eles não vão ser totalmente simétricos, eles vão ser simétricos apenas com relação a um eixo, enquanto que o G denota simetria em todos os ângulos que se olhar, em todas as rotações. Mas passando para as regras de seleção. Basicamente, são duas regras de seleção que a gente vai ter. Tem a regra de seleção por spin e tem a regra de seleção de Laporte. A regra de seleção por spin basicamente vai dizer que um spin ele não pode sair de um estado singleto para um estado singleto ou de um tripleto para um tripleto. Ou não, na verdade é o contrário. Ele não pode sair de um estado singleto para um estado tripleto. Ou seja, ele não pode mudar a sua rotação de spin. Mudar o seu spin quando está durante a transição eletrônica. Nem de um tripleto para um singleto também. Então, aqui eu trouxe só para demonstrar, o singleto é quando temos dois ou mais elétrons com spins opostos, tendo um total de spin, a soma dos spins é 0, enquanto que um tripleto, a soma dos elementos de spin vão ser maior do que 0, vão ser diferentes de 0, e nós temos elétrons geralmente na mesma direção, de spins iguais, desculpa, não é direção. Então, o que acontece é que se nós temos dois spins aqui, os dois voltados para cima, se eu vou ter uma transição eletrônica, o spin será colocado o elétron será colocado no mesmo valor de spin. Da mesma forma que se aqui esse spin tivesse um spin mais meio, um spin menos meio, ele poderia vir essa alternativa C aqui, não poderia vir para essa alternativa B, porque o spin pode ser trocado durante uma transição eletrônica. E a regra de seleção de Laporte vai dizer que não deve haver uma mudança de paridade, ou seja, você não pode ter uma mudança de simetria. A paridade é geralmente denotada por esse G e esse U. As transições permitidas são apenas de G para U, enquanto que transições de G para G e de U para U não são permitidas. Da mesma forma, a gente pode associar isso aos orbitais atômicos. Então, a gente não pode ter transições de S para P, ou a gente só pode ter transições de S para P, P para D, ou D para F, enquanto que não existem transições de um orbital para ele mesmo. S para S, P para P, D para D e F para F. Mas aí vocês já devem estar com a pergunta, né? Porque quando a gente está falando de complexo de coordenação, a gente vive falando das transições DD, transições, inclusive eu disse para vocês que nos espectros, as transições que a gente lê são as transições DD. Acontece que nos complexos, esses orbitais D, como o complexo não é totalmente estático, existe um movimento, ele tem um movimento vibracional também. Existem alguns momentos que, por causa dessa vibração, a região do espaço que indica uma probabilidade, né, a probabilidade do elétron de estar no orbital D, ela se confunde, ela consegue ficar próxima ou até se sobrepor a uma região que corresponderia a um orbital P. Então, logo, durante a transição eletrônica, devido à vibração do complexo, devido à vibração da espécie, da molécula, esse orbital D também tem uma característica de orbital P. E aí, algumas transições que seriam proibidas por Laporte passam a ser permitidas por esse tipo de transição DD. Temos dois complexos. Um complexo D5, que é o hexaqua manganês 2, e temos um complexo D7, que é o hexaqua cobalto 2. O que acontece com esses complexos? O complexo de manganês, ele possui 5 elétrons nos orbitais D. Ele também é de alto spin, ou seja, de campo fraco,
e ele consegue, todos os elétrons são preenchidos, cada um em um orbital com o mesmo valor de spin. E aí eu não posso passar um elétron, eu não posso ter uma transição eletrônica aqui com um elétron invertendo esse spin, né? Lembrando que esse aqui é o estado mais provável, mais estável de se acontecer. Pode ser que exista algum estado em que o manganês tenha um spin menos meio, além de todos os spins mais meio, pode ser, mas a possibilidade é baixa. Então, a transição aqui ela é proibida por spin. Já no caso do cobalto, nós temos os 5 elétrons também preenchidos, todos com o mesmo spin, e temos mais 2 com spin opostos a esse. Logo, esses 2 elétrons poderiam sim estar sendo excitados para um nível de energia mais alto. Porém, aqui também, nesses 2 casos, as transições são proibidas por Laporte. A gente usa esse termo, proibida, permitida, e aí nós temos, eu acho que fica muito a impressão de que essa transição não vai ocorrer e não acontece de jeito nenhum. Mas não é bem isso, porque, como a gente vai ver já um pouquinho mais para frente também, isso aqui é apenas um dos estados que essa molécula pode estar. E esse aqui são os estados mais prováveis, como foram usados como exemplo. Porém, existem outros estados que esses elétrons podem estar distribuídos aqui. Então, essas regras, essas transições que são proibidas por spin ou proibidas por Laporte, vão acontecer em uma escala menor, se for sendo proibida. E qual a influência que isso tem? A absortividade molar, ela está fortemente relacionada com essa capacidade, essa energia para a excitação de um elétron de um nível para outro. Então, se nós temos essas transições, elas estão sendo, de alguma forma, proibidas ou impedidas, essa absortividade molar menor. Então, ela não vai ser inexistente. Como aqui a gente tem um exemplo. Absortividades molares menores do que 1, elas geralmente são relacionadas, sempre são relacionadas a restrições de spin, tanto de spin quanto Laporte. Então, moléculas que têm transições proibidas por spin e também proibidas por Laporte vão apresentar absortividade molar menor do que 1. E um exemplo é justamente o manganês. Mas essa absortividade molar não é inexistente, não é zero. Então, existe também essa transição. É possível dizer que existe essa transição para espécies em estados diferentes, em microestados, geralmente, a gente vai ver. E aí temos outras restrições, temos outros casos também, com absortividades molares de 1 a 10. Nós também temos complexos, também são geralmente referidos a Laporte. Na verdade, de 1 a 10, de 10 a 100 e de 100 a 1000 são complexos que têm transições impedidas por Laporte, né? Não são permitidas por Laporte. Esses complexos geralmente são de um D elevado a N, quando a absortividade molar vai de 1 a 10, eles são de D elevado a N, estão no campo octaédrico, e existe uma relaxação da natureza vibrônica desse complexo. Enquanto essa absortividade é 100, o complexo vai estar em campo octaédrico e vai ter uma contribuição muito forte da natureza covalente da ligação entre o centro metálico e os ligantes. Um exemplo aqui do hexaciana, eu não lembro agora a nomenclatura, gente, eu dei aula de nomenclatura, mas o FeCN6, 4 menos, então eu acho que é o hexaciano ferrato, hexacianito ferrato, cianido ferrato, hexacianido ferrato 4. E também temos as absortividades que vão de 100 a 1000, que são referentes a complexos tetraédricos ou que não tenham um centro de inversão, né? A falta da possibilidade da inversão, essa assimetria, né, de certa forma, ela possibilita que as transições sejam mais fáceis. Enquanto que quando não existe nenhuma das regras de seleção está impedindo essa transição eletrônica, a gente tem absortividades molares extremamente altas, de níveis de 1000 para cima. E elas são referentes a transições de transição, porque nesse caso não vamos estar tendo uma transição
proibida por spin, porque o spin vai se manter o mesmo, e também não vai ser proibida pelo aporte, porque na transferência de carga, geralmente se sai de um orbital e vai para um outro orbital, logo não é de um D para um D, um orbital D para D, um orbital S para S, são orbitais diferentes. E essas transições entre orbitais moleculares, também de transferência de carga, parecido, similar, e transições entre SP, PD e DF, justamente pelo mesmo motivo. Também não são proibidas nem pelo aporte, nem pelo spin. Agora falando um pouquinho também, de novo, cheio de spoiler aqui na tela já, sobre os espectros de absorção. Antes de aprofundar mais nos espectros, eu queria falar de uma das características que eu acho que talvez uma das mais legais, das mais intrigantes, e de uma coisa que é bem visual mesmo, que a gente pode obter nos espectros de absorção, né, nos espectros eletrônicos UV visível, que é justamente sobre a informação sobre a coloração daquele complexo, daquela solução daquele complexo. Como a gente sabe, na região do visível, como eu já disse na aula hoje, na região do visível ela compreende comprimentos de ondas que vão de 400 a 750 nanômetros, e elas podem ser divididas em diferentes cores, em diferentes regiões que vão resultar em diferentes cores. E isso pode ser visto no complexo. A partir do momento que a gente observa um pico alto, uma banda, na verdade, de absorção bem alta, e a gente consegue interpolar e ver em qual comprimento de onda que ela está absorvendo, a gente consegue identificar a cor de um complexo. Aqui tem um exemplo do ferro 2, por exemplo, que aqui na região do visível, se vocês olharem a escala, está aqui embaixo, 400 começa aqui, 600, 700 começa mais ou menos aqui. Então, a região do visível seria mais ou menos daqui até aqui. E aqui ferro a gente não sai quase nada, só essa bandinha pequenininha aqui, que no final acaba não tendo nenhuma influência na coloração do complexo. Logo, a gente já sabe que o ferro é uma solução incolor, ou a solução de ferro 2 aquoso, ou o complexo de ferro 2 aquoso, não vai apresentar coloração. Já aqui nos complexos do níquel, no complexo de níquel, o complexo de níquel, ele vai ter uma banda de absorção já que próxima da região dos 600, chegando ali também na região dos 700. Também, se a gente puder ver, essa escala está um pouquinho estranha, porque ele prioriza o número de onda ao invés do comprimento de onda. Mas a gente pode ver aqui, ó, se a gente descer aqui um pouquinho no complexo de níquel, a gente chega em regiões próximas a 600 e 700, que são referentes tanto à coloração vermelha quanto à coloração laranja. Mas o complexo de níquel ele apresenta uma coloração verde. Isso porque, se ele absorve nessa região do vermelho, a luzinha é vermelha também, não sei se vocês estão vendo, mas se ele absorve na região do vermelho, a cor que ele vai emitir, a cor que ele vai apresentar é justamente a cor da região oposta à região do comprimento de onda que ele absorve. Então, a gente olhou aqui no espectrograma. A gente olhou aqui no gráfico. Viu que o comprimento de onda que o níquel aquoso tem maior absorção próximo a 700. Então, a gente sabe que ele está absorvendo no vermelho e que ele vai emitir no verde. Ele já apresenta essa coloração, que é um verde um pouco azulado, porque ele também está